a escuridão, os sonhos, os vultos que parecem se esconder nos limites da nossa visão. São coisas que nos fazem questionar nossa realidade. A verdade é que há várias dimensões além da nossa. Mundos habitados por seres fantásticos. E na Amazônia, estes mundos convergem como em nenhum outro lugar. Há séculos, um grupo de intelectuais, conhecido como a Ordem, tenta compreender as dimensões e criaturas que cercam o multiverso amazônico. Se o oculto significa para alguns medo e terror, para a Ordem é fonte de conhecimento e poder. Cada geração da Ordem tem um responsável pela preservação de sua memória. Esta pessoa é conhecida pelo nome de O Arquivista. Um, dois, três. 1, 2, 3. Testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testando. Belém, 23 de abril de 1987. Arquivo número 312. O caso dos irmãos Tavares. Texto escrito originalmente pelo 12º arquivista de nossa ordem. Gravação em fita cassete para manutenção e preservação do texto em arquivo magnético. Segue o relato. Belém, 4 de abril de 1952. Relato de Carlos Tavares, 42 anos, mulato, robusto e atarracado. Curso científico completo. Devoto de Nossa Senhora. Não tinha nenhum contato prévio com o oculto até o ocorrido. Carlos é dono de 3 estabelecimentos comerciais na periferia de Belém. O caso em questão ocorreu na 3ª mercearia, recém-aberta, situada no bairro do Guamar, em rua sem nome. É um local afastado, viela de terra batida, cercado de mato e mangue. Ver fotos. Observação do arquivista. Estas fotos não estão em nosso acervo. Continuando. Carlos, junto com a mão de obra contratada, limpou o terreno baldio e construiu 2 casas geminadas. Uma era a mercearia, a outra funcionava como depósito. De acordo com ele, lá no terreno não tinha nada não. Era só mato. Nem eu nem a peãozada que trabalhou comigo tinha visto alguma coisa lá. O irmão de Carlos chamava-se Jonas Tavares, conhecido como Abelha. Carlos disse: eu e o Abelha herdamos os comércios do meu pai, mas o Abelha não levava jeito pra coisa. Perdia tudo em carteado, bebida, mulher, essas coisas. Então comprei a parte dele. Como ele tinha muita dívida de jogo, ficou logo sem a prata. Não dava para confiar nele com dinheiro. Quando eu abri a mercearia, ele veio trabalhar para mim. Para ser bem sincero, eu não queria. Tenho vergonha de dizer isso, mas é verdade. Carlos inaugurou a mercearia em 10 de dezembro de 1951. A gente queria aproveitar o Natal, disse Carlos. Venderíamos de tudo um pouco: grãos, enlatados, raízes, ervas, cigarro, perfumes, ferramentas, cachaça e carne, claro, embutidos como linguiça e salame, mas também charque e pirarucu salgado. Aquele Natal realmente foi lucrativo e, passadas as festas de fim de ano, Carlos abasteceu o depósito. Até depois do ano não tinha sumido nada. Depois que eu reabasteci, começou a época de chuva. Aí eu dei falta. Da carne, quero dizer. Carlos começou a se tremer. Administrei um calmante, mas é importante que ele continue para que fique tudo registrado do início ao fim. Chamei a polícia. Eles investigaram, mas não tinha sinal de arrombamento nem nada. Então, eles me perguntaram: tem mais alguém com a chave deste depósito? Então eu disse: o Abelha. O meu irmão tem a chave. Pensei logo o pior. Eles foram até a casa do Abelha, que, para variar, estava embriagado. Levaram ele para a cadeia.
mas não acharam nada na casa dele, nem dinheiro, nem carne. Mas eu ainda desconfiava do meu irmão. Abasteci de novo o depósito com carne. Dia seguinte, sumiu tudo. Aí mandei tirar o Abelha da cadeia, pois era inocente. Ele estava furioso, mas pelo menos estava sóbrio. Então, eu e ele esvaziamos todo o depósito para ver se achávamos alguma pista. Encontramos o buraco no chão, atrás de umas caixas. Tinha uns 4 palmos de diâmetro, uns 2 metros de fundura. Depois fazia uma curva e se transformava num túnel. Tinha sido escavado por garras, como de um animal grande. Foi aí que meu irmão se enfureceu de vez e me deu um tapa. Ele estava com aquela acusação entalada na garganta. Eu sei, merecia aquele tapa, mas acabei revidando, sabe como é. A gente se enroscou ali mesmo no depósito. Os vizinhos vieram apartar a briga e viram o buraco no chão. A dona Orlanda, uma velha herveira, começou a se benzer. Ela me deu o nome do Dr. Samuel, que aquilo não era obra de bicho qualquer, era bicho encantado, e Dr. Samuel saberia o que fazer. Claro que nem eu nem a Abelha levamos a sério. E mesmo sem se falar direito, eu e o Abelha, a gente sabia o que tinha que fazer. Ficar de tocaia para pegar o bicho no ato. Então, nós colocamos um monte de carne no meio do depósito e naquela noite a gente ficou do lado de fora, esperando. Cada um com uma cartucheira e uma lamparina. Não estava chovendo, então de barulho, só os bichos da noite. Eu peguei no sono. Dei um pulo quando a Abelha deu o alarme. Então, a gente entrou no depósito. Não tinha como saber. Não tinha como estar preparado para aquilo. O bicho estava devorando a carne. Era do meu tamanho. Pele escamosa que brilhava na luz da lamparina. Olhos redondos, assim que nem de peixe. Uma bocarra imensa, dentes afiados, 2 braços e 2 pernas. E as garras pareciam umas facas. Eu demorei para reagir, mas o Abelha deu um tiro no peito daquela peste. O bicho recuou, mas depois veio com tudo para cima dele. Os dois começaram a lutar. Aí eu consegui atirar. Acertei nas costas do bicho, mas a pele dele parecia uma couraça. Ele me atacou. Eu acertei a lamparina no peito dele. O fogo sim fez efeito. Aquela coisa recuou e fugiu para dentro do buraco. O Abelha nunca tinha visto meu irmão com tanta raiva. Pulou atrás dele e sumiu. Eu gritei, chamei por ele e nada. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia ser real. Foi então que lembrei da dona Orlanda. Fui bater na casa dela. Ela me deu o endereço do Dr. Samuel e um bilhete. Peguei uma bicicleta e fui disparado no casarão dele, na Nazaré. Mostrei o bilhete para a empregada e ela foi correndo acordar o doutor. Ele veio rápido, um senhor magrinho já de idade, mas muito, muito ativo. Chegou me fazendo um monte de perguntas. Conforme eu respondia, ele se vestia para sair. Colocou uns vidros com líquido azul numa bolsa de couro, pegou 2 latas de querosene e fomos no carro dele até o depósito. Quando a gente chegou, a vizinhança já estava amontoada. Então, o Dr. Samuel mandou todo mundo voltar para casa e trancar as portas. Ele disse que bala não adiantava. Então, me deu uma lanterna e a sacola com os vidros. Me falou que seria que nem ácido na pele do monstro, mas não faria mal a mim. Depois, o doutor falou umas palavras numa língua estranha e fez uns gestos na minha direção, como se estivesse me benzendo ou, sei lá, me protegendo. Aí, eu entrei no poço. O doutor ficou. Apesar da disposição, já não tinha mais idade para isso. Estava com o fundo meio alagado, mas dava para se agachar e rastejar. Fiquei todo sujo de lama. O cheiro era uma mistura de mato, água e coisa morta. Estranho. Lembrando agora, tudo o que eu pensava naquela hora era eu e o Jonas ainda crianças. Ele me salvou de um enxame de abelhas, mas não conseguiu escapar. Por isso que o apelido dele era Abelha. Ele sempre foi o mais corajoso,
o irmão mais velho. Respeitei a tristeza de Carlos. Quando se recuperou, prosseguiu. Depois de me arrastar por um tempo, o túnel se alargou e pude ficar de pé. Foquei com a lanterna e chamei. Jonas, Jonas, assim, baixinho, mas ele não me respondeu. Depois, cheguei numa espécie de gruta de pedra, com as paredes cobertas de trepadeiras e o chão enlameado. Minha Nossa Senhora, tinha cheiro forte de carniça. Foi quando ouvi uns gemidos e foquei. Meu irmão estava num canto, coberto de sangue, mas respirando. Fui lá com ele. Ele chorava de dor. Não chora, mano, eu disse pra ele. Eu vou tirar a gente daqui. Então, ouvi uns grunhidos vindos do fundo da gruta. Foquei com a lanterna e lá estava o bicho, deitado numa coisa que pensei que era tipo uma lama prateada. Mas não era. Eram ovos, mais de 100. Brilhavam na luz. O monstro estava encolhido, protegendo os ovos. Quando vi aquilo e vi meu irmão quase morto nos meus braços, me subiu uma raiva, um nojo que nem sei. Deixei meu irmão e fui pegar os vidrinhos na sacola. Foi aí que Nossa Senhora me fez olhar para trás. O monstro estava correndo para cima de mim. Eu gritei, valei-me, Nossa Senhora. Uma patada me botou no chão. A lanterna voou longe e apagou, mas a sacola com os vidrinhos ainda estava segura na mão. Se morresse ali, meu irmão morreria também. Então, desesperado, enfiei a mão na sacola e peguei 3 frasquinhos com aquele líquido azul. Não dava para ver nada naquele breu, então eu joguei de qualquer jeito. Quando os frascos espocaram, teve 3 clarões azuis como se fosse relâmpago. Não acertei em cheio, mas o bicho urrou de dor. Com o relâmpago, vi o túnel e levei meu irmão para lá. O Jonas então começou a rastejar pelo túnel. Eu fiquei na entrada, com um vidrinho em cada mão. Se eu não parasse o maldito ali, ele nos pegaria no túnel, onde não tinha como lutar. Então eu esperei. Meu coração só faltou sair pela boca, até que eu vi alguma coisa rastejando. Quando achei que estava perto bastante, joguei um vidro. Vi o bicho pular e joguei outro. Acertei. O monstro gritou de dor. Entrei no túnel e rastejei o mais rápido que pude. Alcancei o Jonas e implorei para ele se apressar, porque podia ouvir o monstro se arrastando pela lama atrás da gente. Chegamos no depósito. O doutor ajudou a gente a subir. O maldito tá vindo, eu gritei. O maluco do velho deu uma gargalhada. Meu senhor, a quantidade de palavrão que eu falei para esse velho, hoje tenho vergonha até de lembrar. Ele nem se portou, só me empurrou para a saída e falou alguma coisa sobre querosene. Eu e meu irmão saímos do depósito e o doutor ficou na porta, segurando um vidro com a tal poção azul. Quando eu ouvi uma barulheira lá dentro, o doutor falou de novo naquela língua esquisita e jogou o frasco. Junto com o relâmpago azul, veio o fogo da querosene. O doutor Samuel voou longe. Lá dentro, aquela coisa ardia no fogo. Fui acudir o velho Samuel e o louco continuava rindo. Consegue imaginar isso? Carlos riu alto. Deixo que se divirta com as lembranças insanas de mestre Samuel. Meu irmão morreu no dia seguinte. Ele finalmente disse, já com semblante fechado de novo. Não aguentou os ferimentos. Nem o doutor conseguiu ajudar, mas ainda conseguiu dizer que me perdoava por tudo. Graças a Deus. Depois de ficar em silêncio por muito tempo, quase às lágrimas, Carlos disse: o doutor Samuel pediu que, assim que eu me recuperasse, viesse aqui contar minha história para o senhor, o arquivista. Não sei se algum dia eu vou me recuperar totalmente, mas aqui estou. E esta é a minha história. Eu e Carlos nos despedimos com um aperto de mão. Nunca mais o vi. Fim do relato. Nota do arquivista. Este relato parece se relacionar com outros 2 arquivos já registrados por mim, números 27 e 52, anos 1902 e 1973, respectivamente. Mas é o primeiro relato de uma fêmea. A criatura foi catalogada como um Morlock, com certeza por algum fã de H.G. Wells. Para mais referências, ver o bestiário da Ordem. Este registro foi feito pelo 22º arquivista da Ordem. Fim da gravação.
Dollcast, o podcast do Doll. Dollcast. Patrocínio Alepa. A gente faz valer a sua voz. Banco da Amazônia. Movimentando a Amazônia e a sua vida. Claro, você merece o novo.